Pelo que a gente está acompanhando, Josias, a gente ainda não tem todos os detalhes, o que motivou essa operação contra Jair Bolsonaro, mas as informações que a gente tem até o momento é de que foi justamente essa articulação que está acontecendo nos Estados Unidos de obstrução da justiça aqui no país, diante do pedido, inclusive, de Donald Trump para que Bolsonaro seja livre do julgamento que ele está enfrentando no Supremo Tribunal Federal. E aí, o ministro Alexandre de Moraes toma essa atitude. Está correta essa atitude? Como é que você analisa, Josias? Atitude corretíssima, Fabiola. O tribunal precisava tomar essa atitude. Na prática, o Supremo bloqueou uma rota de fuga que o Trump havia traçado para o Bolsonaro. Bloqueou também o esforço do clã Bolsonaro, que tem um dos seus membros, o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, tramando contra o interesse nacional, bloqueou o esforço da família para impor constrangimentos a autoridades no Brasil e tentar obstruir um processo. Claramente, o esforço da família era no sentido de impedir a aplicação da lei. Então, tivemos a carta do Trump para o Lula, e uma carta absolutamente destrambelhada, em que o Trump impõe uma tarifa de 50% a todas as exportações do Brasil e condiciona o levantamento dessa sanção à interrupção do processo contra o Bolsonaro no Supremo. Interrupção imediata, segundo o termo utilizado pelo Trump. E, na sequência, toda a família, o próprio Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, o irmão no Senado, Flávio Bolsonaro, e o pai, o réu que está a caminho da cadeia, todos passaram a ecoar o discurso segundo o qual a aprovação de uma anistia no Congresso Nacional resolveria o problema. Aprovada a anistia, o Trump suspenderia a sanção. E, como se tudo isso fosse pouco, Fabiola, houve uma tentativa do Bolsonaro de emplacar a tese segundo a qual, se o Supremo lhe devolvesse o passaporte, ele poderia viajar aos Estados Unidos e negociar com o Trump a suspensão dessa tarifa. O próprio aliado de primeira hora do Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez gestões no Supremo, conversou com pelo menos 2 ministros no Supremo, sondando sobre essa possibilidade de liberação do passaporte do Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos, hipoteticamente, para negociar algo que não cabe a ele negociar. Ele é, hoje, um ex-presidente da República com uma corda criminal no pescoço e prestes a ser enviado para a cadeia. O julgamento se dará em setembro, e se tudo correr como preconiza o devido processo legal, ele pode ser preso em outubro. Então, o Bolsonaro, antes do Natal, estará com uma sentença criminal condenatória pendurada no pescoço e com um mandado de prisão expedido. Essa é a situação dele. Aí vem o Trump com esse lero-lero, segundo o qual ele estava sendo perseguido, que há uma caça às bruxas contra o Bolsonaro do Brasil. Então, ele preparou o ambiente para a eventual concessão ao Bolsonaro de um asilo político. Então, bastaria ao Bolsonaro, condenado ou às vésperas da condenação, se encaminhar para a Embaixada dos Estados Unidos e pedir asilo político. O Trump deu todos os sinais de que, se isso ocorresse, ele concederia o asilo gostosamente a esse personagem que ele classifica como um personagem perseguido. Então, como disse Fabiola, o que o Supremo fez foi adotar uma providência cautelar. A medida que foi adotada hoje, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, é uma medida cautelar, ou um conjunto de medidas cautelares. E saiu barato para o Bolsonaro, porque ele poderia o ministro do Supremo poderia ter decretado a prisão preventiva do Bolsonaro, mas ele preferiu a modalidade menos gravosa, a modalidade mais branda, que foi a adoção de um conjunto de medidas cautelares que incluem a reclusão domiciliar noturna, não pode sair de casa de noite, o Bolsonaro, uma tornozeleira eletrônica,
proibição de falar com o filho nos Estados Unidos ou com outros investigados. Não pode nem chegar perto de embaixada, Fabíola, o Bolsonaro, quiçá entrar numa embaixada. Aí mesmo é que ele não pode mesmo. Então, foi uma medida muito apropriada, desejável e necessária, Fabíola.